Pode. Meus amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Agora Teresópolis já com cara de Teresópolis, todo mundo de casaco já, então agora já ficou com mais cara de Teresópolis, né? Estávamos ali conversando, né? Matando as saudades aqui do Luiz Fernando, da Silze, né? Nossos amigos aí de Momentos com Jesus. E até perdi a hora aqui, mas o Antônio já me lembrou. Vamos nós então nos preparar. Nossa ideia aqui, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, fazer a nossa prece inicial e depois passar a palavra para o Luiz Fernando. Caminho, Verdade e Vida. Vamos abrir o acaso. Caiu a nossa página número 65, chamada Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Em Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que ali comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam conhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Vamos nós, amigos, vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, pedintes inveterados que somos, buscando sempre o teu colo, o teu regaço, pedindo a paz para os nossos dias tão atribulados, pedindo a esperança nos momentos de incerteza de nossas vidas. Mas bem sabemos, querido Mestre, que tudo na vida é alavanca de progresso, alavanca da nossa compreensão, no desenvolvimento do nosso amor, no desenvolvimento de nossa resiliência, no desenvolvimento de estar ao teu lado. Por isso, te rogamos, dá-nos força para caminhar na tua estrada. Mostra-nos, ilumina-nos o caminho para podermos caminhar contigo. Fazei, querido amigo, que tu possas ser sempre a bússola do nosso caminhar, na certeza de que te pedir a companhia é o melhor que podemos pedir em nossas vidas. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Amigos, vocês conhecem Luiz Fernando. Hoje eu morri de inveja do Luiz Fernando, posso contar aqui, né?
Hoje eu estava voltando, né, de viagem, aí o avião passou em cima da Ilha Grande. Aí eu olhei aquela Ilha Grande, fiquei logo pensando no Luiz Fernando Nassils, que lugar maravilhoso, que visão maravilhosa. Aí hoje eu morri de inveja e só queria compartilhar minha inveja. Vem lá da Ilha Grande para nos fazer a palestra, como sempre, muito boa, muito solícita para a gente. Luiz, amigo, é contigo, por favor. Obrigado. Vamos ao som. Eu tenho uma certa dificuldade com isso aqui, né? E ficar parado eu tenho também outra dificuldade. Eu gosto de ir para lá, para cá, não é ficar. Deixa eu botar a minha cola aqui. Aproveitando o que o Mauro falou, hoje estava nublado? Hoje? Não. Estava limpinho. Então essa é a grande vista lá de cima, né? Então vamos agora ver outras verdades. Ele falou uma, que ela é muito bonita, a Ilha Grande realmente é muito bonita. O que de verdade importa, né? É uma palavra que nós falamos o tempo todo, que nós comentamos, e que cada um tem um ângulo de ver. Então, nosso trabalho vai ser sobre isso. Mas para nós conseguirmos alinhar o pensamento, olhar para uma direção, eu vou colocar algumas definições que todo mundo aqui conhece, mas uma vai chamar mais a atenção da gente para que nós possamos seguir o caminho que nós fizemos para o trabalho. Ah, é isso aqui. Deixa eu ver, eu sempre faço uma confusão, como aqui está a luz, aqui vira. Isso, definições. Todas as vezes... Fala só para lá, porque está filmando. Hein? Está filmando, só para falar daqui para lá. Ah, daqui para cá? Tá, então deixa eu ver, já vou ficar aqui, já... É o diretor. Não, tá legal. Assim é bom que eu tenho a cola, mas não adianta, é o jeito de ir para lá e para cá. Então, todas as vezes que nós pegamos um tema para estudar, nós temos que pesquisar a origem desse tema, como é que ele apareceu, as definições. Geralmente a gente vai cair lá na Grécia, vai cair lá em Roma, alguma coisa assim, do latim ou grego, mas aí daí aparece a ideia. Então a primeira que eu coloquei foi essa: verdade, que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Então eu tenho um fato, uma realidade, é uma verdade. Isso não significa que ela não venha a mudar com o nosso conhecimento, tá ok? Então eu posso falar assim: eu não vejo nada dentro dessa sala passando, mas nós sabemos que temos partículas atômicas aqui nos atravessando o tempo todo. Eu não vejo o raio-x, mas eu sei que se eu encostar lá, como dizia antigamente o pessoal, tirar uma chapa, né, vai aparecer. Então, temos que ter sempre isso em mente. A segunda que eu coloquei: verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. É a ausência de mentira. Então, todas as vezes que eu tenho uma coisa verdadeira, uma coisa sincera, é uma verdade. E aí ele faz a ausência da mentira. Às vezes nós acreditamos numa coisa e que não é verdade, mas também dentro da nossa ideia não era uma mentira. A terceira: verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo, e está dentro da realidade apresentada. Então isso também é verdade. E essa daqui é a que mais nos interessa de perto. A origem na filosofia da palavra verdade veio do grego aletheia, o mesmo que não oculto, não escondido. Dessa forma, é aquilo que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. Então, já muda um pouquinho de figura a verdade para nós espíritas. Ela tem que ser do corpo e tem que ser do espírito. Tá ok? Então, é aí que nós vamos trabalhar. E a verdade para a gente, por que ela importa? Por que para a gente a verdade importa, como espírita? Conhecimento, desenvolvimento intelectual.
mudanças de comportamento, mudanças de atitude, reforma. Né? Nós espíritos falamos assim, temos que fazer a reforma íntima. É através da verdade que nós vamos começar a fazer isso, tá? Então, é conhecimento. E essa da coisa aqui é bem interessante. Somos um espírito encarnado? Aí eu penso, todo mundo? Por que você está falando isso? Porque tem espíritas que ainda não se conscientizaram dessa grande verdade. Que eu sou um espírito dentro de um corpo. Se eu sou um espírito dentro de um corpo, eu tenho obrigações com esse corpo e tenho obrigações com a minha essência divina, o espírito. Então, hoje aqui eu estou encarnado. Eu tenho uns aspectos que todos nós aqui temos. Eu tenho um aspecto familiar. Eu tenho um aspecto educacional e intelectual. Por que eu tenho que ter educacional e intelectual? Porque eu vou desenvolver a minha cidadania. Eu vou aprender, eu vou mudar hábitos para conviver com todos dentro de uma sociedade. Eu tenho uma verdade social, eu tenho relações. Então, isso, como espírito encarnado, eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma realidade religiosa. Tem uma forma de me ligar com a divindade. Então, cada ser tem essa verdade. Estamos aqui um grupo, não sei quantas pessoas, mas cada um vai ter uma noção diferente de Deus. Cada um vai ter uma noção diferente de Deus. Né? Então, essa parte religiosa é importante. Tenho um outro compromisso econômico. Se eu estou dentro de um corpo, esse corpo necessita de algumas coisas. Alimentação, casa, vestimenta, isso tudo considerando como espírito encarnado. Vivendo numa sociedade, eu tenho os aspectos políticos, que envolve toda uma organização de onde eu estou vivendo. E, logicamente, como ninguém é de ferro, eu também tenho o aspecto do lazer. Nós, espíritas, temos esse direito também, tá ok? Então, a partir disso, nós vamos trabalhar aqui, ó. Somos espíritas cristãos? De consciência ou de ouvir falar? Esse é o grande problema. O espírita tem que raciocinar. O espírita tem que discordar daquilo que ele não aceita, procurando a verdade dele. Somos espíritas cristãos? Somos. Só vi pouquíssimos falar com firmeza, hein? Somos. Então vamos procurar aonde nós vamos trabalhar para ter essa certeza. A verdade é que hoje, a ser trabalhada, tem o cunho eminentemente moral, espiritual. Porque nós falamos, a verdade, de acordo com a matéria, ela muda. Agora, a verdade espiritual e a verdade moral, não. Ela só acrescenta. Eu sei um pouquinho, tenho um conhecimento espiritual pequeno, a minha moralidade ainda vacila um pouquinho, e como cristão espírita, isso vai me ajudar a solidificar esses conhecimentos dentro do mundo que nós estamos. Ok? Então, onde encontramos citações sobre a verdade? Espírita cristão. Onde eu vou encontrar? No Evangelho. Mas esse camaradinho aqui, Jesus. Esse camaradinho aqui é que nós temos que seguir. Evangelho é que conta os ensinamentos, a ocorrência da vida entre nós. É isso mesmo, é o Evangelho. Então, esse é Jesus. Temos que trabalhar essas verdades em função dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ok? E aonde aparece pela primeira vez a palavra verdade nos ensinos de Jesus? Difícil, né? É difícil, mas todo mundo sabe.
Já ouviram falar naquela mulher samaritana? Ouviram? Foi ali, pela primeira vez, que Jesus, segundo os evangelhos, cita a verdade. Então vamos lá. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os o adorem em espírito e verdade. É a primeira citação de Jesus. Aí, com a mulher samaritana. Quando a gente fala na mulher samaritana, né, a gente já pensa logo uma série de coisas. Mas é riquíssimo essa passagem aí. Então ele diz para ela, ele conversa com ela e ele fala isso. Porque durante a chegada dele, teve até um diálogo bem interessante. Primeiro ela dá uma bronca nele. Já começou aí, ela chama a atenção dele. E depois ele começa a falar algumas coisas, ela começa a se abrir, ela começa a perguntar as dúvidas, e aí Jesus conta isso para ela. A mulher samaritana simboliza a humanidade. Então, quando a gente olhar para a mulher samaritana, ali está o Luiz Fernando, ali está a Silza, ali está o Mauro, todos nós. Simboliza aquilo ali. Tá ok? Então, foi a primeira vez. Tem mais algum lugar no Evangelho que fala sobre a verdade? Tem. Todo mundo sabe. Tem, mas todo mundo sabe. Quer ver? Olha só. Tem mais? Tem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Aí, quando a gente olha assim, a gente dá o punho da nossa verdade. Onde é? Então, tem lá ali. Então, nós damos o cunho da nossa verdade. Tá certo? Mas quando ele fala assim, a verdade vos libertará da ignorância, das trevas, da sua origem animal. Tem uma série de enfoques que nós temos que trabalhar para chegar a isso aí. Aparece alguma outra alusão de Jesus sobre a verdade? Todo mundo conhece também, ó. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está falando ali uma coisa mais composta. O caminho a ser seguido, detalhe, nós é que temos que percorrer o caminho. Ok? E aí, o que vem mais? Por que falamos que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo? Aí chegamos aonde vamos começar a trabalhar a verdade. Por que nós falamos isso? Porque escutamos? Já paramos friamente para refletir? Se é o cristianismo redivivo, nós temos que ter alguns compromissos com tudo isso aí. Allan Kardec falou a respeito. Se a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, Allan Kardec obrigatoriamente tinha que falar. E aí a gente tem logo na introdução, geralmente nós estudamos muito o Evangelho, né? Mas já entramos no primeiro capítulo. Nós quase não prestamos atenção na introdução. Na introdução, Kardec fala assim, podemos dividir o Evangelho em 5 partes. As coisas comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, aquilo que a igreja tomou como base para os seus dogmas e o ensino moral. Este, até hoje, inatacável. Ou seja, não existe nada para desacreditar o aspecto moral dos ensinamentos de Jesus. Vamos falar em 2000 anos. Né?
Então, tem 2000 anos que esses ensinamentos estão aí. Mexeram para lá, mexeram para cá, colocaram ali, mas ele está lá. Então, é isso que nós vamos ver. Então, Kardec falou a respeito? Falou, já disse na introdução. Mas tem esse aqui, ó. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vida daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino, e seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de Verdade viria a lembrar tudo, e, de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Então, ele diz para nós, Kardec, pegando aquela passagem que está em João 14, 15, 17, que ele iria enviar um Consolador prometido, Kardec começa a fazer esse trabalho. Então, ele começa dizendo para nós, né, que é o Consolador. Então, ele veio, todo o ensinamento dele, reviver, relembrar, aprofundar, porque naquela época nós não tínhamos a compreensão que hoje nós temos. Hoje nós estamos um pouquinho mais maduros, intelectualmente falando, do que naquela época, tá ok? Então, essa é a primeira colocação de Kardec. E tem essa aqui. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito da Verdade, ou de verdade, da verdade, tá? Então, Kardec solidifica isso para nós. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Lógico, podemos começar por aí a falar que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, ou vivenciado novamente. E tem essa aqui para a gente fechar. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino aqui preside o Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho, antes completa e elucida. Nada suprima, antes completa e elucida. Então, quer dizer, mostra que Jesus não pôde falar tudo de forma clara. Mas se a gente começar a olhar ali, mexer aqui, e essas duas palavrinhas têm esse sentido mais profundo. Então, todas as vezes que nós vamos ler o Evangelho, nós sempre vamos descobrir alguma coisa nova. E elucida, explica o porquê. Então, várias passagens. Gênesis capítulo 17, itens 37 a 39. Esse capítulo fala sobre o Consolador. É interessantíssimo uma leitura. É um livro dentro do movimento espírita, quase não lido. Ok? Então, vamos agora passar aqui, o que é que vem? No aspecto filosófico, onde a doutrina espírita menciona a verdade. Teoricamente, nós temos a doutrina espírita, o aspecto filosófico, o aspecto religioso e o aspecto científico, vamos falar assim, tá? O filosófico e o científico, ele vai mudando de acordo com a nossa evolução. Porém, o aspecto religioso não. As mudanças que vão ocorrer são dentro de nós para a compreensão maior daquilo que foi falado por Jesus, e não uma adaptação aos novos tempos. Ficou claro isso? Então, quer dizer, o aspecto religioso é que vai nos ligar com o Criador. Dentro do livro dos Espíritos, aonde fala a verdade? Todo mundo conhece essa questão, mas a gente, quando lê, só se prende numa palavrinha que ele tem ali, ou duas.
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso todos nós falamos o tempo todo. Mas o restante é importante. Eu reduzi, tá? Isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e o fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Para aproximá-lo de si, esta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, quer dizer, o conhecimento da verdade, ela não vem de uma maneira integral, é progressiva, é crescente, como está dito ali, né? E esse crescimento, esse desenvolvimento intelectual que nós vamos passando, nós vamos vendo o Criador de outra maneira. Nós vamos vendo e começamos a entender que o Criador é Pai de todos os seus seres. Isso já é uma grande conquista para nós. Pode ser em que estágio estivermos, mas Ele tem o mesmo zelo, o mesmo carinho por todas as suas criaturas. Quais são os postulados espíritas? A gente, quando fala essa palavra, isso cria geralmente uma confusão, né? Postulado seria um princípio, um início de um ponto de raciocínio. Ele não pode ser mudado e, geralmente, indiscutível. Tá ok? Às vezes a gente confunde um pouquinho com dogma, mas são coisas, têm ligeiras diferenças. Então, quais são os postulados espíritas? Ou seja, aquilo que a doutrina espírita está assentada, aquilo que é a base. Como é que ela começa? Não podemos questionar. Então, eu sei que todo mundo sabe, hein? Ó, aqui ninguém duvida que Deus existe. Ele pode ser diferente para cada um de nós. É uma outra questão, mas ele existe. Ou seja, a doutrina espírita tem como base, como alicerce, a existência de Deus. Se não tivermos este postulado, não existiria doutrina espírita. Ok? Então, a existência de Deus. Vai aparecer essa existência de Deus nos ensinamentos de Jesus? Vai. Nós vamos daqui a pouco trabalhar um por um. Vai aparecer. Um outro postulado. Vou colocar então, hein? Imortalidade do espírito. Se eu não acreditar, se eu não tiver a certeza da imortalidade do espírito, eu já não posso falar que sou um espírita cristão. Porque está lá nos ensinamentos de Jesus a imortalidade dos espíritos. Então, eu sei que sou imortal. Às vezes eu estou com uma roupa diferente e às vezes eu estou sem essa roupa diferente, mas sou imortal. Tá ok? Terceiro, esse também pluralidade das existências. Nós não começamos, como ainda às vezes escutamos pessoas a falar, na hora que demos o primeiro grito de choro. Não. Chegamos ali por uma nova etapa. Então, nós já tivemos outras existências e daqui para frente teremos mais algumas. Modesto, né? Mais algumas. Pluralidade dos mundos habitados. Jesus falou sobre isso. Citou. João nos diz, na casa do meu pai existem muitas moradas, né? Mas existem outros lugares ali dentro dos ensinamentos dele, que ele também fala isso. Porque naquela época se acreditavam em dois lugares: o seio do Abraão ou o inferno.
E Jesus veio mudar esse conceito. Jesus veio mudar esse conceito. E essa daqui, a comunicabilidade dos espíritos. Então, esses 5 postulados resumem a doutrina espírita. Não pode fugir disso aí. Tá ok? Então, vamos lá. O que vem agora? Ensinamentos de Jesus que confirmam ser a doutrina espírita, o Consolador prometido. Qual foi o primeiro postulado que eu botei? Existência de Deus. Então, Jesus falou sobre Deus. Ele falou de Deus da mesma maneira para todo mundo. Ele veio revolucionar, minha gente. O conceito de Deus, ele revolucionou. Porque era o Deus pagão e o Deus assassino. Ele trouxe um Deus diferente. Então, o trabalho dele foi esse: olha, vamos mudar o eixo sobre o conhecimento de Deus. E eu vou colocar as 3 de uma vez só, para facilitar. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando Jesus fala nessas 3 passagens, existem outras, ele usa pronomes diferentes. Qual a dica que ele está dando para nós? Está usando pronomes diferentes, né? Meu, vosso e nosso. Por que ele falou isso? Se o Deus é um só. O que ele quis chamar a nossa atenção? Quando ele fala assim, Pai Nosso, o primeiro, ele está colocando para nós que a nossa origem foi comum. Questão 115. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Jesus foi criado da mesma maneira. Não teve privilégios, como às vezes ainda nós pensamos. Não teve. Ele fez a caminhada que nós estamos fazendo. O mundo, não sei, mas fez a mesma caminhada. Então, ele fala assim, Pai Nosso, o Criador comum, o absoluto, a inteligência suprema, aquele que sabe tudo. Então, ele se igualou a nós, somos irmãos. Aí diz assim o seguinte, falando assim, e vosso Pai Celestial. Por que ele usou isso? Esse pronome possessivo vosso. Ele estava falando por uma série de pessoas. Estava falando para hebreus, estava falando para gentios. Então ele não queria violentar a ninguém. Então ele usou esse pronome, vosso. O entendimento de Deus que cada um de vocês tem. Respeitou, entendeu e deu esse ensinamento. E aí fala assim, que faz a vontade de meu Pai. Por que ele não usou vosso, tem o nosso aí? Porque é um Deus que nós ainda não temos capacidade de entender, de compreender em sua essência. Sabemos atributos, como os Espíritos nos disseram no Livro dos Espíritos, lá na primeira parte. Então, esse Deus que Jesus fala, meu Pai, era só ele que tinha esse entendimento. Só ele sabia e sabe o que realmente
significa a figura do Criador. Então, essa diferença para a gente pensar nisso. Se eu tiver que falar para alguém, eu vou falar meu, vosso ou nosso? Não precisa responder não, só para a gente refletir. Uma outra passagem. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? Olha aí. Olha a pergunta dos discípulos. Quem pecou? Isso caracteriza o quê? Que eles tinham uma vaga noção da imortalidade. Quem pecou? Olha lá. Este ou seus pais? Ele que está cego ou seus pais? Para que nascesse cego. Essa passagem é muito legal, muito boa, muito bonita, traz uma série de ensinamentos que depois ficam empurrando um para o outro, por que o cego ficou bom. Tá? Então aí é o princípio da imortalidade, mostra de forma clara para nós. E essa outra aqui também, ó. Ele estava no princípio com Deus. Evangelho de João, no primeiro capítulo, prólogo. Fala isso. Ele estava no princípio com Deus. Ele, Jesus. Então a gente pode trabalhar aí, se quiser, a imortalidade e também a reencarnação, ou no caso a encarnação. Tá ok? Então às vezes você pega uma passagem do ensinamento de Jesus e dois ou três postulados podem estar inseridos ali. Então, ele estava no princípio com Deus. Imortalidade. Já existia. Já existia. Tá? Responderam eles. Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Essa também fica clara que é o pluralidade das existências, né? Ó, porque estava sabendo quem era João Batista. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, também está falando da pluralidade das existências. E aí ele faz algumas observações. Você pode também trabalhar as moradas, né? Mas nascido de mulher não surgiu maior. Mas aquele que é menor no reino dos céus, são as moradas, é maior do que ele. Então João Batista chegou a um patamar que na terra dos nascidos de mulher, ele era o maior. Mas, no mundo espiritual, ele já não era o maior. Tá? Então, evolução mostra para nós isso aí. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. Então, essa fica clara que são as diversas moradas. Essa, inclusive, é muito interessante, que às vezes um falecimento, estou dando exemplo lá da Ilha Grande, e o padre é chamado lá para rezar, encomendar o corpo, como eles falam, né? E ele cita sempre isso aí. Ele cita isso sempre. E eu vou, geralmente, nos velórios, não é que eu gosto de velório não, mas eu vou para... Né, porque espírita tem que mostrar solidário, então é nesse momento que eu estou treinando a fraternidade. Eu vou lá. E ele me olha, eu me dou muito bem com ele. E ele me olha. Aí eu falo, muitas moradas, né, padre? Tá bom, então não tem só o céu e o inferno. E ele faz, lógico, uma homilia, né? Para mim era sermão, mas é homilia agora, muito bonita. E eu sempre falo para ele assim, esse pessoal aqui, o senhor é o grande condutor, porque ele chama a atenção, pega na orelha e chama mesmo, bem legal.
E às vezes eu saio da casa espírita e vou comer um pastel na padaria com a camisa da casa espírita. E uma vez eu falei, não, que isso, não tem esse negócio não, entra aqui. Então a gente tem essa liberdade. Ficou clara essa ida, muitas moradas na casa do meu pai? Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Isso aí é o quê? Moradas de novo. Essa passagem é o rico e Lázaro. Um morreu, o rico foi para um lugar de sofrimento, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Aí o rico começa a fazer uma série de colocações e pai Abraão vai dizendo, vai explicando para ele. Então, mostra o quê? Do lado de lá, nós é que procuramos as nossas moradas. Nós é que cultivamos, vamos falar assim, perdão, cultivamos, nós é que construímos as nossas moradas. Então, a responsabilidade da felicidade da vida futura é individual, é intransferível. Essa é a nossa grande responsabilidade como espírito. Falta qual, hein? Essa quase não é falada. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha, ele usou meu Pai novamente. Ou seja, ainda eles não tinham essa compreensão. Existia o fenômeno? Sempre existiu na história da humanidade, mas como Jesus estava direcionando, não. E essa passagem é muito legal, muito interessante, porque é a partir dela, quando você lê o texto, essa pedra construirei a minha igreja. Aí se você tira essa pedra que construirei e bota assim, mediunidade, o sentido fica muito mais claro. Ou seja, o cristianismo tem como base a comunicabilidade. Não podemos fugir disso nunca. A prova é a doutrina espírita. Então, a mediunidade, a comunicabilidade sempre fez parte. E Jesus veio trazer isso para nós. E essa ultimazinha aqui para a gente fechar. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Está em Atos. Essa eu fui pegar em Atos. Né? Por quê? Atos é um livro que fala o tempo todo de mediunidade. Pode ser chamado, como alguns autores já chamaram, o Evangelho da Mediunidade. Então, a mediunidade faz parte dos ensinos do Cristo. Então, temos que nos compenetrar também dessa verdade. Existem outros autores, Emmanuel é o principal deles, quando é em Consolador, ele fala, ele aborda o tempo todo sobre o cristianismo redivivo. Tem a Caminho da Luz, que ele fala da missão do Espiritismo. Essas coisas todas nós temos nas obras subsidiárias, tá? E agora vamos trazer algumas coisinhas. Nós vamos trazer algumas coisinhas para as nossas reflexões. Eu peguei algumas frases soltas para a gente analisar um pouquinho. Uma verdade será sempre uma verdade, mesmo que ninguém acredite. E uma mentira será sempre uma mentira, mesmo que todos acreditem. Do filme Como Vender a Lua, foi um filme de 2004. Então, o autor faz uma colocação sobre a chegada do homem à Lua, e lá num trecho ele solta essa frase aí. Então eu falei, pertinente, vamos levar lá para o nosso estudo. Então, o que serve para nós? Às vezes nós somos enganados por várias encarnações. Escutamos mentiras por várias encarnações. Aquilo vai solidificar. Mas chega um momento que a luz começa a clarear. Então,
Uma mentira será sempre uma mentira, mesmo que todos acreditem. Mas você vai descobrir a verdade, tá ok? Essa outra aqui. Se o sistema religioso falar a verdade, a humanidade encontraria o Criador com mais facilidade. Automaticamente, o sistema quebraria. Eu acho que ele não botou o nome de medo, mas autor desconhecido. Eu falei, essa aqui é boa, essa aqui deixa eu pegar. Vamos analisar sem criticar, né? É só para estudo. Quantos vendem? Se eu falar, olha, você pode, não precisa de intermediário, nem eu falar para você fazer, vai lá e conversa com o pai. As coisas vão sendo mais simplificadas. Mas se eu falar assim, olha, você só vai só por meu intermédio, eu sou o procurador dele, aí você, cadê a procuração? Não, a procuração sou eu que estou falando, já muda. Então, essa frase eu achei bem interessante. Acabaria, né? E uma outra que eu peguei de um autor espiritual. O Jesus que ainda devocionamos pelas religiões terrenas não é o mesmo Jesus que respirou o oxigênio da terra. Ramatiz, o sublime peregrino. Essa aí a gente tem que pensar muito. Que Jesus eu tenho dentro da minha consciência? Que Jesus eu estou fazendo como modelo e guia? É um Jesus eminentemente espiritual, celestial, ou eu pego aquele Jesus que teve lá na Galileia e uso no meu interesse para falar que ele é o modelo e guia? Então essa frase também é de muita profundidade, né? Então não é o mesmo Jesus que respirou o oxigênio da terra. Em termos espirituais, nós podemos falar que ele chegou aqui com uma luz e saiu daqui muito mais brilhoso. Isso a gente pode falar sem errar. Sem errar, né? Essa outra para a nossa reflexão aqui. Jesus ensinou o código moral mais perfeito para a redenção dos homens, o Evangelho. Código moral. E aí cabe a grande pergunta, o que eu estou fazendo com esses ensinamentos? Pratico aqui só dentro da casa espírita? Ou pratico lá fora, no meu grupo familiar? Ou pratico lá fora, na minha atividade econômica? Ou pratico lá fora, na minha atividade social? Eu pratico lá fora, na minha atividade política? Eu pratico lá fora, no meu lazer? É isso que nós temos que ver. Como é que eu pratico esses ensinamentos no trânsito do Rio de Janeiro? Não vou falar nem de Teresópolis. Teresópolis é mole, fácil. Como é que eu pratico isso? Quando eu levo uma fechada, né? Quando eu levo uma fechada, vai, meu irmão, em paz, eu sei que você está com pressa, a gente faz isso. Não, né? É nesse momento, no dia a dia, no embate do meu cotidiano, que eu tenho que mostrar que estou mudando. Eu preciso do outro, a gente esquece desse negócio. Eu preciso do outro para ver até onde o meu aprendizado está sendo concreto. Vamos tropeçar? Vamos. Mas a pedra já é menor. Eu não estou mais dando tropeço num pedregulho, eu estou dando uns cascalhozinhos, mas ainda estamos tropeçando. E quando nós começamos a incorporar isso, tem um negócio chamado consciência que cobra na hora. É na hora, é tchum-tchum, automático. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Porque a lei divina não está lá, na consciência. Então, quando eu não trato o meu semelhante com o devido respeito, ela cobra. É teu irmão. É vosso Deus como dele. Não é o meu Deus. Então, isso nós temos que ter sempre, sempre em mente.
Estamos aqui para aprender, para modificar, para crescermos espiritualmente. E esse é o grande caminho. Tem mais uma? Tem. O Evangelho de Jesus é o mais avançado código das leis para o aperfeiçoamento espiritual da humanidade. Não vamos ficar dizendo, ir para o planeta de regeneração e o planeta do mundo dos felizes. Não, é aqui e agora. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. É isso que eu tenho que trabalhar. Tá? Então, ele trouxe todo o ensinamento que vai me propiciar a minha ascensão, a minha escalada, a minha evolução espiritual. Daí eu ter falado que esses ensinamentos são intransferíveis, são individuais, porque é cada um que vai fazer. Tá bom. E esse aqui para a gente fechar. O Evangelho estruturado por Jesus constitui também a súmula mais compreensível da ciência cósmica para a mente do homem terrícola. Então, todo esse ensinamento, nós temos a capacidade intelectual de ler, de refletir, de interiorizar e exemplificar. Tudo que ele trouxe para nós temos condições de fazer, porque é preparado para o homem, no estágio que nós estamos. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, representa a segunda vinda de Jesus para renovar o espírito da verdade contido em seus ensinamentos. A gente, muitas vezes, escuta assim, não, Jesus vai vir com seus anjos, vai separar. É uma figura, é uma alegoria. Não vai mais voltar. Até se hoje nós pararmos para ver o sacrifício que esse Espírito fez para chegar aqui, a segunda vez é o ensinamento. São as palavras deles através da doutrina espírita. Encarnar? Tiramos isso da nossa mente. Já tem tudo aí para que possamos crescer, evoluir e chegarmos aonde temos que chegar. O caminho da evolução, o caminho que nos leva ao Pai. É isso que nós temos que refletir. Então, a nossa verdade, ela tem que ser sempre, sempre baseada nos ensinamentos de Cristo. Sempre baseada na moral cristã. Não podemos fugir disso. Somos espíritos imortais. E é esse conhecimento que nós temos que levar, transferir para o nosso interior e dentro das nossas possibilidades, praticamos de acordo com aquilo que nós entendemos. Que o Mestre Jesus possa continuar a nos envolver e abrir os nossos caminhos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos assimilar cada vez mais esses ensinamentos. Obrigado. Olha, seu Deus, aqui. Alô, som. Ok, amigos, mais uma vez, boa noite para quem ainda não tive oportunidade de dar. Luiz, mais uma vez, obrigado. Né? Me lembrei, quando o Luiz começou, que a gente, num dos GEETs que a gente teve, né, Jornada de Estudos Espíritas, né, de Teresópolis, nós estudamos um tema da verdade. Né? Não sei se você lembra, a gente estudou a passagem, na verdade, de Pilatos, né, o encontro de Pilatos com Jesus. Né? Foi, por isso que quando você começou, eu vi que você pegou o outro. Que exatamente no encontro, né, de
Jesus com Pilatos, né? Pilatos começa perguntando, né, sois reis, né? Na verdade era a forma dele condenar Jesus, era exatamente se Jesus dissesse que tinha sido rei. E Jesus fala que não, e depois Jesus responde que sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E aí depois ele fala que para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. E aí que surge a grande pergunta de Pilatos, que era qual? Só para ver se vocês estudaram mesmo, né? Qual era a pergunta de Pilatos para Jesus? Que é a verdade? Então essa é a pergunta de Pilatos, né? É um encontro muito interessante, né? Um encontro de duas pessoas de um calibre tão diferente de moral, né? E a dificuldade, né, que um procurador romano naquela época tinha para conseguir entender até mesmo o diálogo com Jesus, né? Jesus falando da verdade e o procurador romano olhando assim, mas o que é essa verdade? Verdade para mim é que César diz para mim que é verdade e para mim passou a ser a verdade, né? E Jesus vem se apresentar como a verdade e dizer que ele veio para dar testemunho da verdade. Então é um encontro muito interessante aí que a gente estudou. Amigos, vamos então aos nossos avisos, né? Que Márcia me passou aqui. Agora é só achar aqui. Bom, uma é com relação ao frio, né, Márcia? Para doar cobertor é doar amor. Então estamos com a nossa campanha ainda, né? Vai se encerrar então no dia 15 de junho, né, Márcia? Então, até o dia 15 de junho, aqueles que desejarem, então, por favor, tragam cobertores, né, que nós estamos arrecadando para fazer doação aí às assistidas, né, às famílias assistidas, dentre outros. E a outra é com relação à turma 14, né, do ESD, começando, portanto, o estudo sistematizado da doutrina espírita, começando no dia 4 de julho. Então estaremos iniciando aí mais uma turma, na 14ª turma nossa. Para quem quiser mais informação sobre o ESG, né? O ESG ele se dá na sexta-feira, né, às 20 horas, e é um estudo de 20 às 21h30. É um estudo de uns 2 anos e meio, né? A gente tem feito o curso uns 2 anos e meio. Aqueles que desejarem conhecer um pouco mais do Espiritismo, né? A grande porta de entrada é exatamente o estudo sistematizado. Quem quiser, por favor, se presente, a gente inscreve ali no curso. Não tem nenhum pré-requisito, é só as pessoas que desejarem estudar realmente. Ok? Só isso, né? Então, obrigado. Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é seu nome? O seu? Cíntia. Então, tá bom, Cíntia. Seja muito bem-vinda. Espero que tenha gostado disso tudo. Querendo também, Cíntia, alguma informação da casa, é sempre um prazer para a gente ajudar. Tá bom? Oi? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Como é seu nome? Silvia. Como vai, Silvia? Tudo bem? Seja muito bem-vinda também, Silvia. De mesma forma, qualquer coisa estamos aí à disposição, tá bom? Para conversar um pouquinho. Mais alguém? Então tá. Então, amigos, então nós vamos encerrar com muita alegria aí essa primeira parte aí dos nossos trabalhos, né, para a gente poder passar ao trabalho de passe. E após o trabalho de passe, aqueles que desejarem, lembrando que não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem então que nós chamaremos, tá? Carlos Alberto, quer fazer a nossa prece então, Carlos, por favor? Senhor Jesus, ante ao estudo desta noite, que toque em nossos corações a nos despertar. Uma verdade absoluta nós já sabemos. O seu amor incondicional por todos nós. O seu amor
que nos ampara na jornada, que nos fortalece para não cairmos. E se por fraquezas, este amor vai nos sustentar e nos levantar para a caminhada. E esse amor nos envolva sempre. E que aprendamos, Senhor, contigo a desenvolver em nós, a fortalecê-los dentro de nós e, como a Ti, Senhor, a compartilhar, a dividir, para que todos nós cumpramos as Suas orientações, que nos amemos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Que assim seja, Senhor.